A paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom podermos estar juntos mais uma vez nesse projeto de Escola Bíblica Dominical. Esse projeto que tem o apoio da Assembleia de Deus de Criciúma, da ADC Educacional, do Departamento de Escola Bíblica Dominical e, é lógico, também do ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã aqui da cidade de Criciúma. Estamos juntos, todos nós, com um único objetivo, um único propósito de proclamar o santo, digno, positivo e definitivo Evangelho de Deus através da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos trabalhando na sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos, essa faixa etária onde o assédio mundano, o assédio secular é extremamente intenso. E cabe a mim e a você despertarmos no jovem o interesse de aprender a como se defender desse assédio. E essa palavra da Escola Bíblica Dominical é uma das ferramentas mais importantes para que o jovem possa enfrentar com galhardia as dificuldades que lhe são impostas pelo mundo. Dito isso, vamos direto, falar sobre a sala de juvenis, a lição do quarto e último trimestre do ano de 2023, 31 de dezembro, é a data que está prevista para essa última lição, o Espírito Santo e a obra missionária. Antes, vamos fazer um breve comentário sobre o título geral da nossa lição, o Espírito Santo presente em nós. Como nós podemos notar isso? Através de fazermos nosso papel, tipo Eliseu fez o dele, através das nossas atitudes santas, das nossas atitudes que nos separam do pecado, através da nossa gratidão a Deus, através da nossa submissão a líderes e a Deus, é que nós mostramos às pessoas que nos conhecem que o Espírito Santo é presente na minha e na tua vida. Então, quando você se santifica, quando você se distancia do pecado, certamente as pessoas olham para você e falam igual aquela mulher falou para Eliseu: ali vai um homem de Deus. Abre um parênteses aqui, amado. O crente, há 20 anos atrás, ele era conhecido na rua quando passava. Ali vai um crente, ali vai um homem de Deus. Hoje está cada dia mais difícil você identificar o crente pelas suas atitudes. O crente está cada dia mais parecido com um ser comum, um ser do mundo, né? O modernismo invadiu e hoje faz parte do universo do crente, no universo do evangélico, no universo do assembleiano, podemos dizer assim. Então, que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser instrumentos, sermos farol para que as pessoas percebam que nós nos diferenciamos do mundo e que o Espírito Santo faz parte da nossa vida, que o Espírito Santo é Deus presente em nós. O Espírito Santo e a obra missionária, é o título da 14ª e última lição do ano, né? E você, amado, já pode estar pronto para encerrar o teu trimestre. Muito provavelmente na tua sala de aula, nessa data, terá pouquíssimos alunos, porque são épocas de festas de final de ano, onde as pessoas viajam e muitos se afastam por motivos justos, outros nem tanto, da Escola Bíblica Dominical. Mas não interessa quantos alunos tiver na sua sala, o importante é você falar de Deus para ele. Nós tivemos, então, um trimestre focado na pessoa do Espírito Santo, essa pessoa muitas vezes negligenciada por nós. Nós falamos muito pouco do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é muito falado nos louvores, mas nas pregações, nos ensinos, nós falamos muito pouco da terceira pessoa do Espírito Santo, até como que se houvesse uma hierarquia, e nós sabemos que não. As pessoas da Trindade têm igual importância. E você pode, então, mudar esse paradigma de que nós deixamos o Espírito Santo de lado. É um modelo totalmente equivocado. Falemos mais do Espírito Santo nos púlpitos, falemos mais do Espírito Santo nas pregações, falemos mais do Espírito Santo no ensino. Essa revista maravilhosa desse trimestre, porque nos dá a oportunidade de ver quão importante é o Espírito Santo de Deus. Então você pode já começar
a ensinar ao teu jovem, porque o Espírito Santo está presente nos dias atuais. Ele ficou aqui, ele foi incumbido pelo próprio Cristo de ficar aqui para nos consolar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Então vamos dar mais ênfase e ensinar mais sobre essa terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo e a obra missionária. Essa lição é uma lição que tem um caráter de falar um pouco da missão, do Espírito Santo na obra missionária. Nós entendemos claramente que a missão começa no ato da conversão. Muitos querem falar da missão apenas a missão internacional, né? A missão intercultural, a missão intercidade, interbairros. Não, a missão começa na tua igreja, a missão começa no banco, a missão começa quando você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida. E a partir daí, através da tua ação, você já tem que fazer missão para quem está do teu lado, para quem está próximo de você. A missão além fronteiras é extremamente necessária, mas ela não se faz produtiva se não tiver missão local. A missão local é que faz surgir daqueles que estão sendo atingidos pelo Espírito Santo se tornarem missionários internacionais. Vamos seguindo em frente, então, o Espírito Santo e a obra missionária. Vamos direto à leitura bíblica que nós definimos como leitura bíblica em casa. Segunda-feira, sugere o nosso autor Salmos 2, versículo 8, que diz que Deus quer alcançar os povos, mas para tanto você tem que fazer algo. Você tem que pedir para que você seja instrumento para que através de você as pessoas consigam ouvir a palavra de Deus. Terça-feira, todos os povos precisam de Deus. Isso está em Salmo 68, inclusive você. E por todos os povos precisarem de Deus, é que você tem que também se preocupar com aquele povo, com aquele indivíduo, com aquela pessoa que está do seu lado, né? A missão transcultural, ela começa com pessoas de bairro diferente, de classe social diferente. Porque é o que é cultura? O que é cultura? Cultura é aquele valor, aquele tipo de ação, aquele procedimento que você tem em função da influência das pessoas que convivem e transmitem o conhecimento para você. Então, a missão transcultural, ela pode ser já no teu bairro, até em classe social, há culturas diferentes. Então, todos precisamos de Deus. Quarta-feira, Salmos 96 e 3, devemos anunciar o Evangelho. Isso aqui é claramente uma alusão direta ao ID de Jesus, que nós vamos ver depois em Mateus e em Marcos. Quinta-feira, todos os povos correrão para Deus, mas nem todos chegarão a tempo, amados. Isso é muito interessante, você dar ênfase ao teu jovem, para que ele perceba que quando ele tem que ter cuidado, para quando ele perceber Deus, ele procurar se aproximar de Deus repentinamente, porque o momento do arrebatamento vem num piscar de olhos. E às vezes não vai dar tempo de você ter intimidade com Deus, porque o piscar de olhos já te levou aos céus, ou te deixou aqui na terra. Sexta-feira, Mateus 24, capítulo 14, o Evangelho será anunciado a todos os confins da terra, todos os cantos da terra, e você pode fazer parte desse processo. Sábado, Mateus 16, versículo 15, a grande comissão, o ID de Jesus, tal qual o versículo sugerido para quarta-feira. Agora você vê que nós devemos anunciar a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós recebemos essa ordem, recebemos essa missão, recebemos essa incumbência. Então, anunciar o Evangelho não é só no Novo que manda, o Antigo manda, está lá em Salmos, vai lá de novo e lê o versículo sugerido para quarta-feira. Objetivos, o objetivo teu, professor, refletir a relação entre o batismo do Espírito Santo e a obra missionária, despertar para o chamado do crente para a obra missionária, identificar que o Espírito Santo confirma o trabalho missionário do crente. O texto bíblico, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão, nós sermos testemunhas. E o que é ser testemunho? Não é só falar o que viu, é mostrar que você também é diferente. É mostrar que o que você ouviu sobre Cristo Jesus, é mostrar o que você conhece de Cristo Jesus, de Deus, do Espírito Santo, mas é também mostrar, através das tuas ações, que Cristo se faz presente na minha e na tua vida.
Antes, amado, vamos logo falar um pouquinho sobre a leitura bíblica em classe, como sugere o nosso autor, que encontra-se em três livros distintos, Mateus, Atos e Romanos. Eu destaquei aqui apenas o versículo 18 e 19 de Mateus, que diz assim, Mateus 28. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Espírito Santo. Então, eu quero mostrar aqui para você como é determinante, como nós temos que ser missionários, entendendo o conceito de missão. Nós muitas vezes queremos ver missão como algo distante de nós, porque nós não temos a vontade nem o desejo de ir além fronteiras, de evangelizar de porta em porta. Mas a missão, ela faz parte do DNA do cristão. A missão, defina para o teu jovem o que é missão? Missão é uma tarefa que alguém com autoridade para tal te delegou, como diz ali o versículo 18, falou dizendo, e me foi dado todo o poder no céu e na terra, me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Em algumas versões vai falar autoridade. Portanto, ide, olha só, o próprio versículo diz, Jesus tem autoridade para tal, e Jesus delega para você uma missão. Então, a missão é o ato de delegar uma tarefa a alguém. Então, eu recebi essa missão de Deus. Agora, qual é a missão na sua essência? É evangelizar. A missão é ir falar de Deus. E para que eu chegue além fronteiras, eu tenho que chegar e dar o primeiro passo. Então, a missão começa no ato da conversão, porque a grande missão é falar de Cristo a todos. E se eu não estou na África, eu não posso falar de Cristo na África, para o africano. Mas eu estou aqui em Criciúma, eu posso falar de Cristo para o criciumense. Eu estou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu posso falar de Cristo para a pessoa que está na Assembleia de Deus. Existem crentes, amados, que precisam ser atingidos de novo pelo Evangelho. Existem crentes capengas, existem crentes que estão à beira da desistência, existem crentes que estão magoados, estão tristes. E você pode, falando de Cristo, fazendo o ID de Jesus, ajudar a esse irmão a reviver, a revigorar, a avivar a sua fé. Na nossa introdução, eu gostaria de falar um pouco, e gostaria de despertar em você, meu caro professor, o desejo de falar sobre a lição como um todo, até mesmo porque essa lição de número 14 é uma lição curta. Então, nesse trimestre, nós falamos sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza de Cristo, do Espírito Santo de Deus, como nós começamos a perceber Ele na nossa vida e entendemos claramente que o Espírito Santo se faz presente já no Antigo Testamento. Tem um papel mais preponderante no Novo Testamento e muito mais ainda nos dias atuais. Então, nós entendemos um pouco sobre a natureza, entendemos sobre o nome e seus símbolos, a pomba, o nome do Espírito Santo, vários nomes que tem, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, e vai por aí afora. Nós percebemos também como o Espírito Santo se manifestava no Antigo e no Novo Testamento. Entendemos sobre a sua atuação. Olha só, o Espírito Santo atuou no próprio Cristo Jesus quando aqui encarnado. Olha só como o Espírito Santo é fundamental na vida do crente. Cristo, enquanto homem, quando veio à Terra, foi influenciado e ajudado, direcionado e ensinado pelo Espírito Santo de Deus. E também vamos entender, nós estudamos como o Espírito Santo atua na vida do crente, direcionando, guiando e dando discernimento. Trabalhamos também sobre os dons e sobre os frutos do Espírito, Trabalhamos sobre sua autoridade. Entendemos que o pecado da blasfêmia magoa o Espírito Santo de Deus, que esse pecado é imperdoável e que a blasfêmia é cometida por quem conhece a Cristo. Quem não conhece o Espírito Santo de Deus não pode magoá-lo. Então você vê como é grave magoar e pecar contra o Espírito Santo de Deus. E das últimas lições nós entendemos e descobrimos como buscar o Espírito. Como fazer para que o Espírito Santo se manifeste na minha e na tua vida? Devemos orar, devemos nos santificar e devemos buscar e esperar com a certeza de que Ele há de se manifestar em nós. O Espírito Santo e a obra missionária, como já dissemos, é a lição de hoje, e nós também podemos orar e devemos orar para que o Espírito Santo se manifeste na minha e na tua vida, para que nós possamos, através de missão, atender as nações enfermas, e não só as nações enfermas, ao irmão enfermo.
Então você veja a importância da missão. Nós temos que tirar e quebrar esse paradigma de que a missão é só a missão além fronteira, é só a missão evangelizar de bairro em bairro. Não, a missão começa dentro da igreja. Pense nisso, desperte no seu jovem o interesse e a vontade de falar de Cristo a partir da igreja. Você só chegará distante se você der o primeiro passo. Então, quando você vai conquistar, quando você vai fazer o ID de Jesus, o primeiro movimento já é evangelização, já é missionário, porque você não vai chegar além fronteira se você não chegar a fazer algo dentro da tua própria igreja. Seguindo em frente, agora sim, vamos trabalhando a lição propriamente dita. O batismo no Espírito Santo dá visão e capacitação aos missionários, né? É o tópico de número 1. O Senhor da Seara continua chamando os trabalhadores. Isso é o que fala o nosso autor, e continua e vai continuar até chegar ao final dos tempos, o Espírito Santo de Deus buscando e convocando pessoas. E quando ele fala ali, ele dá visão e capacitação, é fato, ele nos dá a condição de olhar, e a capacitação que ele nos permite ter é quando ele nos dá a oportunidade do aprendizado. É o caso de Davi. Muita gente diz que Deus tira Davi do pastoreio e coloca no trono. Se você estreitar o ciclo, é verdade isso, mas quando você vai perceber do chamado, né, da unção de Davi por Samuel até ele assumir o trono, ele passa 20 anos de aprendizado, 20 anos sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus, através de oportunidades de fazer escolhas, né, entre o certo e o errado, para que assim ele pudesse crescer na intimidade com Deus, para poder tomar conta do povo de Israel. E é assim que nós temos que fazer nos dias atuais, deixar o Espírito Santo tomar conta, participar da nossa vida, para que nossa visão seja ampliada, e a partir desse aprendizado que ele nos dá a oportunidade de impor, às vezes, sofrimentos, dificuldades, injustiças humanas na nossa vida, nós aprendermos e nos submetermos, termos humildade e nos submetermos a Cristo, para que nós possamos então reverter essa injustiça humana e transformá-la em ação de Deus na minha e na tua vida e na vida daqueles que nos perseguem, né? Então a missão, quando Jesus retornou ao céu, ele disse aos seus discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas até os confins da terra. Eu destaquei aqui, amado, porque esse poder que você recebe, né, dependendo das traduções, o mais mais comum você entender como autoridade, porque o poder é do Espírito Santo de Deus. Ele te dá autoridade para você falar e agir em nome dele. Portanto, a responsabilidade, quando recebemos essa autoridade do Espírito Santo, é grande, que nós possamos então usar essa autoridade em benefício da obra. O Espírito Santo continua chamando crentes para a obra missionária. Isso é fato. Ele já começa lá com Paulo e Barnabé. Começa não, em outros momentos ele já tinha chamado. Mas um dos grandes exemplos do chamado do Espírito Santo é Paulo e Barnabé, né? Ele é chamado para ir adiante, para fazer sim, deixar de fazer uma missão local para fazer missão além fronteiras. E ali Paulo e Barnabé vão a outros lugares, a outras cidades, a outros pontos onde Cristo não era conhecido, para fazer missão. Aí uma missão no sentido, como diria, a primeira missão é primária, quando você começa a fazer missão no ato de ser convertido, e a missão secundária, não no sentido de secundária em importância, mas como a segunda parte da missão, que é um outro tipo mais forte, mais difícil, mais incisivo, mas que também é chamado pelo Espírito Santo. Você imagina largar a tua família para fazer missão na África, largar a tua família para fazer missão em Cuba, sofrer as angústias de viver dependendo de ofertas da igreja, de oferta dos crentes, né? Então, o Espírito chama também essas pessoas que são pessoas especialíssimas. O missionário, aquele que vai além fronteiras, aquele que vai evangelizar de porta em porta, são pessoas especiais, que têm que ser olhadas por você com extremo carinho. E o Espírito Santo continua chamando esse tipo de gente, como chamou Paulo e Barnabé, para irem a lugares distantes, a porem em risco a sua própria vida, para divulgar a santa palavra de Deus. O Espírito Santo confirma o trabalho de seus servos. Ele comunica poder à palavra pregada, né? Ele dá poder àquela palavra, ele dá condição de você, através da aceitação
do que Cristo fala na tua vida, de você modificar a tua própria vida. E para tanto, amados, você tem que aprender a servir. A servir a Cristo é obedecer, a seguir as ordens, aos ditames contidos na Sagrada Escritura. É muito comum nós vermos no dia de hoje o crente só querer pedir coisas a Deus. E tem sempre uma contrapartida, amado. A salvação, ela é pela graça, mas a graça só cairá sobre a tua vida se você obedecer, se você fizer a sua parte. Então é muito comum que nós hoje, crentes, só queiramos receber as bênçãos e nós não queremos fazer algo para a obra de Deus. Então que você possa, através do teu papel missionário, através da influência de Cristo na tua vida, você pode e deve buscar o Espírito Santo para que você possa realizar uma das tarefas mais, se não a mais importante da vida do crente, que é fazer o ID de Jesus, é fazer missão, entendendo que a missão começa aqui e agora. Muitos pregadores dizem que a missão ela é orando, contribuindo e indo. Eu digo para você, alguns pregadores dizem que ela é ou orando, ou contribuindo, ou indo. Eu digo para você com toda sinceridade, tira o ou, porque a missão ela é orar. Você tem que orar sim, é contribuir. Se você não pode contribuir diariamente ou mensalmente através de canê, mas em algum momento da tua vida você pode contribuir pelo menos 1 a 2 vezes com missão na tua vida. Então você tem que contribuir e você tem que ir à frente, entendendo que, como nós falamos no início da nossa lição, que o ir já é o primeiro passo que você dá. Ir adiante na missão é falar de Cristo com quem está do teu lado. E isso culmina com você chegando à África, Cuba e outros países mais distantes. Dito isso, meu amado, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você possa ser produtivo e usado pelo Espírito Santo de Deus na seara de Jesus. Um forte abraço e que Deus esteja com você.